Você já se perguntou como civilizações do passado conseguiram erguer estruturas tão impressionantes que até hoje a ciência moderna simplesmente não consegue explicar? Imagine blocos de centenas de toneladas movidos com precisão milimétrica. Cidades inteiras construídas com técnicas que não usamos nem com as tecnologias atuais. O mais intrigante, muitas dessas obras foram feitas por povos que, segundo a história oficial, não tinham nem roda, nem ferro, nem escrita. Hoje vamos viajar por algumas das construções mais enigmáticas da humanidade e descobrir por que elas ainda desafiam tudo o que sabemos sobre engenharia, história e lógica. Vamos começar pelo coração da América do Sul, em uma cidade chamada Sacsayhuamán, no Peru. Esse lugar é famoso pelos seus muros gigantes formados por pedras esculpidas com precisão absurda. Algumas delas pesam até 120 toneladas e se encaixam como peças de um quebra-cabeça tridimensional, sem nenhum tipo de cimento ou argamassa. O mais estranho é que, mesmo com terremotos devastadores que destruíram cidades modernas ao redor, essas paredes continuam intactas. E ninguém sabe exatamente como elas foram erguidas. Nem mesmo os engenheiros mais experientes conseguem reproduzir essa técnica hoje. Agora vamos para o outro lado do mundo, até a misteriosa Baalbek, no Líbano. Ali estão algumas das maiores pedras já usadas na construção humana, com até 1000 toneladas. Só para você ter uma ideia, isso equivale ao peso de mais de 150 elefantes adultos. E essas pedras não estão simplesmente jogadas no chão. Elas foram erguidas e alinhadas com uma precisão que beira o impossível. Até hoje, engenheiros modernos afirmam que seria praticamente inviável levantar blocos assim com as tecnologias atuais. Então, como isso foi feito há milhares de anos, sem guindastes, sem máquinas, sem laser? E é claro que não dá para falar de mistérios sem mencionar as pirâmides do Egito. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, é uma estrutura que impressiona por diversos fatores: o alinhamento com as estrelas, as medidas matemáticas extremamente precisas e o fato de que ela foi construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns com mais de 20 toneladas cada. E tudo isso em apenas 20 anos, segundo os registros históricos. Isso exigiria mover uma pedra a cada 2 minutos, 24 horas por dia, por 2 décadas inteiras. Até hoje, esse cálculo não fecha. E o mais intrigante, ninguém encontrou vestígios convincentes de ferramentas capazes de fazer cortes e encaixes tão perfeitos. Outro lugar cercado de mistério é Yonaguni, uma formação submersa ao sul do Japão. Mergulhadores encontraram ali o que parece ser uma cidade inteira feita em pedra, com escadarias, plataformas e colunas geométricas. O problema? Ela está submersa a cerca de 25 metros de profundidade, o que sugere que foi construída antes do último período glacial, ou seja, muito antes da civilização humana oficialmente existir. Alguns cientistas dizem que é uma formação natural, mas geólogos e arqueólogos independentes acreditam que aquilo foi sim feito por mãos humanas, e muito antes do que imaginamos ser possível. Indo agora para o outro extremo da Ásia, encontramos a intrigante Pedra de Shimané, no Japão. Uma rocha gigante de quase 800 toneladas, com cortes retos e buracos circulares esculpidos como se tivessem sido feitos por brocas industriais. Tudo isso há milhares de anos. Essa pedra faz parte de um complexo maior, conhecido como ruínas megalíticas japonesas, que incluem outras estruturas com cortes e simetrias inexplicáveis. Como um povo sem metal nem máquinas poderia ter feito isso? Essa é uma pergunta que ainda deixa muitos especialistas perplexos.
E não podemos esquecer de Pumapunku, na Bolívia. Talvez um dos locais mais misteriosos de todos, né? Lá estão blocos de andesito, uma pedra extremamente dura, cortados com ângulos perfeitos, furos cilíndricos simétricos e encaixes tão precisos que nem uma folha de papel entra entre eles. Detalhe: isso tudo foi feito a mais de 4.000 metros de altitude, em uma época em que, teoricamente, os habitantes locais nem sequer tinham ferramentas de metal. Especialistas que analisaram os blocos afirmam que seria necessário algo como serras diamantadas e máquinas CNC para obter aquele nível de acabamento, o que, claro, não existia. Mas o que tudo isso significa? Será que existiu uma civilização anterior à nossa com tecnologia avançada e conhecimento perdido com o tempo? Ou será que os povos antigos sabiam algo que a gente ainda não compreende completamente? Alguns estudiosos acreditam que essas construções são provas de uma história da humanidade muito mais antiga e complexa do que os livros contam. Outros acham que há fatores naturais que ainda não entendemos. E claro, há quem levante hipóteses mais ousadas, como contatos com seres de fora da Terra ou conhecimentos ancestrais vindos de civilizações desaparecidas. O que é inegável é que essas construções continuam de pé, desafiando o tempo, a ciência e a lógica. Elas estão ali como testemunhas silenciosas de algo que, talvez, ainda esteja além da nossa compreensão. E quanto mais estudamos, mais perguntas surgem. A verdade é que, por trás de cada pedra, pode haver um segredo que ainda não foi revelado. A única certeza que temos é: o passado é muito mais misterioso e surpreendente do que imaginamos. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais curiosidades insanas. Conta aqui nos comentários qual dessas construções te impressionou mais. E se você acha que é coisa da natureza ou alguma civilização do passado que ainda não conhecemos. Até o próximo vídeo.